Oi, pessoal, boa noite. A gente está iniciando hoje mais uma live do Repensando o Negócio, Faça Acontecer. Em tempos de crise, a inovação e o marketing pode alavancar o seu negócio. Hoje a conversa é com a Morgana. Eu vou dar um tempinho aqui para o pessoal chegando também, para poder compartilhar, divulgar para quem quiser acompanhar. Então, a gente já começa essa conversa. Já tem gente chegando aqui. Deixa eu acompanhando, podendo ver os comentários. Quem está curtindo também, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês também. Então, pessoal, lembrando a live do Repensando o Negócio, Faça Acontecer. Hoje é a conversa com a Morgana. O projeto, só para quem está chegando hoje pela primeira vez, está ouvindo, então o projeto ele nasceu de uma ideia minha, de uma vontade de poder ajudar de alguma forma nesse momento da pandemia. Eu fiquei pensando por muitas vezes como eu posso contribuir, de que forma eu posso ajudar a sociedade nesse momento, e eu entendi que uma das formas que eu posso ajudar é compartilhando conhecimento. Então, conversando com alguns amigos, eles falaram que eu poderia de alguma forma poder compartilhar aquilo que eu sei de gestão, de inovação, de negócios, e para poder ajudar principalmente empreendedores. E teve também incentivo do Renova BR, é uma escola que eu estudo desde o ano passado, que prepara políticos, gente que quer gerar impacto na sociedade. Eles têm o Renovar o Brasil. Ano passado, quando eu fui aluno, eu fiz o Coração de Tinta, formação para pintar o CEMEI aqui no Cajuru, fazer a pintura externa de todo o CEMEI, atividades de contação de história durante o dia para as crianças que passaram por lá. A Morgana também foi voluntária nessa ação, foi bem bacana contar com o apoio dela. E agora teve a segunda turma e eles novamente desafiaram os alunos a participar, a criar algo que pudesse gerar impacto no Brasil relacionado com a Covid. E aí o que eu pensei foi de então criar esse conjunto de conversas sobre gestão, sobre repensando o negócio, que eu acho que é o que a gente tem que fazer nesse momento, que mudou todo mundo, mudou as nossas relações, mudou uma série de coisas. E aí eu tenho feito uma série de temas. A gente já falou de cenários, de inovação, de mudança, já falou de usar o mapa da empatia, de cuidar de pessoas, ouvir as pessoas. E hoje o tema é Faça Acontecer. É uma ideia de falar de marketing, das capacidades de marketing, de como uma empresa pode trabalhar, se reorganizar a partir desse olhar de marketing. O pessoal já está chegando aí, a Sara, a Adriana, a Regina, o pessoal da Yelb também, então sejam bem-vindos aí. Muito bom poder contar com a presença de vocês. Eu vou chamar agora então a Morgana para a gente começar a nossa conversa. A Morgana, deixa eu chamar ela aqui. A Morgana, ela é minha amiga já há um bom tempo, a gente se conheceu pela igreja, participando da juventude luterana, em congressos, encontros. A Natasha já deu boa noite aí, nossa amiga também, companheira. E recentemente a gente se reencontrou em outra casa nossa, a Federal. A Morgana está fazendo um mestrado na área de marketing, e eu fiz meu mestrado e meu doutorado ali no Botânico, na Federal. Então, hoje a gente tem esses dois laços, e é bom poder estar aqui junto para conversar, para falar sobre como fazer acontecer nesse momento desafiador. Morgana, quem é você aí para se apresentar para o pessoal? Olá a todos, muito obrigada por estarem assistindo essa live. Eu sou a Morgana, como o Josué já falou, atualmente eu sou mestranda em administração, com ênfase em marketing. Minha linha de pesquisa envolve também inovação, por isso que a gente escolheu esse tema para a live de hoje.
Mas eu sou formada em design gráfico em Joinville, já faz algum tempinho, e eu comecei a mudar um pouco para a área de gestão, porque eu entendi que a parte de estratégia ela é fundamental para uma empresa. Então, eu queria sair um pouco da parte ali do design, né, que às vezes envolve muito mais o operacional do que o estratégico, e eu queria galgar para a área estratégica. Me apaixonei por lá, tanto pela instituição, os professores, quanto pelo conhecimento de gestão, e aí resolvi aprofundar um pouco os meus estudos agora no mestrado. Então é isso aí, eu espero que eu consiga, né? Eu sou fã do Josué, muito fã, e eu, como ele, eu acredito que o conhecimento é tudo. Ainda mais nessa época de crise, a gente precisa compartilhar aquilo que a gente sabe. Então, eu espero que o que eu sei, né, de marketing possa ajudar aí um pouco os empresários a fortalecerem os seus negócios. Legal. Morgana, a ideia hoje é falar muito sobre marketing, sobre inovação a partir do que a empresa faz nessa área, né? Então, acho que o primeiro ponto é falar do básico mesmo. O que é marketing, né? Sim. O conceito de marketing ele é interessante porque ele evoluiu muito durante as décadas, né? O marketing ele surgiu lá na época da Revolução Industrial para resolver um problema que eles estavam tendo na questão de distribuição. Então, eles começaram a desenvolver cidades e indústrias em torno daquelas cidades e eles precisavam de insumos que vinham muitas vezes de lugares longes. Então, como transportar isso de uma maneira adequada? E não só transportar, armazenar, desenvolver embalagens, tudo isso. Então, o marketing ele surgiu dessa forma. Mas no decorrer dos anos, no passar do tempo, o conceito de marketing ele foi evoluindo muito. E ele evoluiu até um ponto de se virar, de ser banalizado, né? Então, hoje, quando a gente escuta marketing, escuta termos pejorativos como marqueteiro, por exemplo, dizendo que o cara que faz marketing apela, é abusivo, ele engana as pessoas. Então, isso é um conceito errado de marketing. O que o marketing é hoje? Como que a gente interpreta ele dentro da academia? Ele envolve trocas de valor. Então, se eu sou uma empresa, uma instituição, ou eu sou uma pessoa física, no caso de uma atriz, por exemplo, ela também é uma marca, ela é uma pessoa, mas ao mesmo tempo ela também pode fazer marketing. Então, esse conjunto de instituição, ele pode criar, comunicar e entregar ofertas de valor para todo mundo. Isso também é um conceito que mudou. Então, antigamente a gente tinha um conceito de que o marketing ele criava valor para o cliente. Hoje a gente já não pensa mais isso. Então, o marketing ele precisa criar valor para toda a cadeia. Então, desde fornecedores até a política mesmo, os clientes como foco principal, mas os fornecedores, enfim, toda a cadeia de valor ela precisa ser ali representada nessa troca de marketing. Então, acho que é isso que evoluiu. E atualmente a gente está enfrentando um cenário muito distante daquilo que a gente tinha. Então, se o marketing ele surgiu para resolver um problema de transporte, por exemplo, hoje a gente já está num mundo tão hiperconectado que eu não preciso nem transformar mais meu produto, eu não preciso transportar ele mais, dependendo do produto que eu tenho, né? No caso de um e-book, por exemplo, o transporte é ali, é integral. Então, esse tipo de evolução é muitas vezes o que causa confusão e até mesmo um pouco de inércia na parte dos empresários, né? Que ficam muito agarrados naqueles conceitos dos 4Ps ali, eles não conseguem inovar porque eles ficam presos ao que tinha no passado. Então, hoje, o que acontecia em dezembro de 2019, hoje não é mais realidade. Então, em questão de 6 meses, as coisas passaram, né? Ficaram obsoletas. Uhum. A pandemia mudou muito essa realidade, né? Você falou dos P's, praça, produto, promoção.
E preço, faltou a praça mudou completamente agora em vários produtos e serviços em virtude da pandemia. Tem amigos que estão fazendo atividade física ainda com a rotina de Zoom, com o personal ou a equipe estando numa sala virtual, cada um fazendo sua atividade em casa. A sala de aula, que é a nossa realidade, foi muito para o ambiente virtual, as aulas online, essa troca de conhecimento online. Antes era presencial, então teve uma mudança muito grande. Eles ajudam a continuar, os P's ainda são importantes para interpretar também essas mudanças que ocorreram, né? Sim, com certeza. Os P's, eles vieram assim como uma evolução já, né, do marketing, e eles se tornaram uma das formas de fazer esse marketing meio que viralizar. Então, uma forma de educar as pessoas a respeito do marketing. Então, o que é marketing? Agora a gente já fala mais, acrescentou mais P's, né? Então, é o posicionamento, é a segmentação, as pessoas, o preço, a praça, a promoção, o produto. Então, tudo isso fez com que o marketing ele ficasse realmente famoso, né? E isso é muito positivo, mas também traz muitos problemas, porque as pessoas elas acham que sabem o que elas acham que elas estão fazendo corretamente, direito, mas às vezes elas não estão, assim, não entendem exatamente o que é aquilo e o jeito que elas estão fazendo. E muito mudou. Por exemplo, se você pegar o P de pessoas, que é a segmentação, se você pegar o que a gente tinha antigamente, a maioria das escolas, ela ensina a segmentação é geográfica, você pega mulheres de 19 a 25 anos, para uma indústria, para uma loja de roupa, por exemplo, mulher de 19 a 25 anos, jovem, que gosta de se manter na moda, então o sexo é feminino, e aí você segmenta desse jeito. Só que hoje a gente sabe que isso não existe mais. É ilusório você dividir uma amostra desse jeito, fazer uma segmentação desse jeito. Então, o que você tem? Uma segmentação por comportamento. Então, a pessoa que entra na sua loja é quem? Às vezes ela é jovem, às vezes ela é velha, às vezes ela sabe, ninguém sabe quem é essa mulher, a não ser você, o empresário que está lá. Só que os empresários, eles estão tão presos ao passado, muitas vezes, que eles esquecem de ter esse olhar no público deles. Então, eu preciso conhecer meu público. Se eu não conheço o meu público, eu não sei quem ele é e o que ele gosta de fazer, hoje é fracasso total. Não tem o que você dizer. Porque a oferta, ela está tão grande e a oferta não é só do teu concorrente próximo ali, né? Não é só outra loja de roupa. É de tudo. Se ela não precisa daquela roupa, ela vai investir aquilo num móvel, em alguém que tem mais a ver com a rotina e com o estilo de vida dela. Então, todos os P's precisam ser repensados nesse sentido. O próprio posicionamento, né? Muitas pessoas falam sobre o DNA da marca, o que a marca é. Então, isso ele é muito arraigado hoje por conta do que a marca quer dizer, o que ela quer passar e o sentimento que ela traz para o consumidor. Então, principalmente agora, em um momento de pandemia que a gente está vivendo, as marcas elas precisam se humanizar, então elas precisam entender quem elas são e o cliente delas para tratar esse cliente de acordo. Uhum. O Leonardo comentou aqui também o impacto dos algoritmos na proposição de ofertas pelos interesses. Isso também muda muito a realidade a partir desse momento de um contato, interação virtual. Já tinha mudado antes da pandemia e agora reforça ainda mais, né? Porque é uma das principais formas de se comunicar com as pessoas, estão sendo os ambientes virtuais, né? Sim, os próprios chatbots, né? Quem nunca entrou numa loja, sei lá, assim, celular, telefonia e tal, e foi surpreendido positivo ou negativamente com o atendimento robotizado, né? Isso é uma coisa que não existia antigamente. Então, antigamente, eu estou dizendo a questão de 1, 2 anos atrás. Então, cada vez mais os algoritmos, eles estão trabalhando a nosso favor, né?
Não só os chatbots, mas, por exemplo, a Amazon, ela é um exemplo muito, muito grande, muito positivo de como usar a inteligência artificial para conhecer o cliente e para oferecer uma experiência gratificante para esse cliente. Então, assim, se você é fã de livros e você está ali pesquisando livros, 99% de chance de Amazon ela te recomendar coisas que vão te interessar, porque ela investe muito em capacidades tecnológicas e capacidade de conhecimento do cliente. Então, esse tipo de inteligência artificial não tinha no passado. Então, há 10 anos atrás, o que era essa inteligência? Não tinha, era uma coisa muito surreal para a gente. E hoje ela faz tão parte do nosso dia a dia que a gente às vezes nem percebe assim o que a gente está falando com o robô, o que é um robô atendendo a gente está preocupado em resolver o nosso problema e ter uma experiência positiva com a marca. É só isso que a gente está preocupado. E as marcas, ao mesmo tempo, elas também querem isso. Elas querem proporcionar experiências positivas para a gente. Então, é uma via de mão dupla, né? A gente pensa muito nesses grandes negócios, nas grandes empresas que tem o chatbot, toda a automatização. Mas como eu posso repensar um negócio, um pequeno, médio empresário, nessa parte de comunicação, de promoção, de utilizar esses canais virtuais também? Nas conversas que a gente já teve algumas vezes, você sempre bate muito na segmentação, de ter uma clareza maior de para quem falar, mas como eu posso usar essas ferramentas mesmo sendo pequeno, mesmo não tendo muito recurso? Na verdade, ela até potencializa quem tem menos recurso, que antes não tinha acesso a muitas opções de divulgação, e hoje tem acesso à mesma opção de divulgação que as grandes marcas, que é a rede social, né? Sim, com certeza. A questão da promoção, ela me incomoda um pouco, porque eu vejo muitas agências de marketing oferecendo pacotes de promoção. Então, quando o pequeno empresário, claro que assim, o pequeno empresário ele não vai conseguir ter uma inteligência artificial estilo Amazon. Não vai, jamais. É impossível isso para ele. Mas ele consegue utilizar recursos, por exemplo, o Facebook ele tem um ótimo sistema de segmentação de mercado. Então, se o empresário ele conhecer o segmento dele e ele tiver uma estratégia voltada para o Facebook, ele consegue segmentar o público e atingir o público dele e maximizar os ganhos dele com relação a isso. Isso é positivo. O problema é que as agências de publicidade, marketing e tal, muitas vezes elas vendem pacotes fechados para os empresários. Então, ela chega para a padaria, por exemplo, e diz, olha, eu vou te vender aqui um pacote para Facebook, LinkedIn, Instagram e nananã. Beleza? Beleza. E aí a empresa ela começa a fazer aquilo, ela gasta muito dinheiro naquilo e ela esquece do principal, que talvez o foco dela não teria que ser esse tipo de serviço, porque ela vai lá usar um Instagram, mas ela não tem foto bonita para colocar no Instagram, não tem dinheiro para gastar. Então o público olha aquele pão meio murcho, meio estranho, e aí ele não gosta daquilo, e ele não quer, e ele não se sente estimulado a seguir aquela padaria porque ela colocou a foto do pão dela, da cesta e tal. Então, se você não tiver um conteúdo legal para passar para o seu cliente, nem pense em fazer uma estratégia de marketing digital, porque é perda de dinheiro. Então, os outros estilos de promoção, às vezes um boca a boca, às vezes uma promoção na porta da loja, às vezes, agora não dá mais, né? Mas uma noite do pão, sei lá, alguma coisa assim, tendem a estimular mais o público dele. Mas é claro que, assim, ele precisa conhecer o público, ele precisa saber se o público iria nesse tipo de evento, nesse tipo de situação. Então, o que me incomoda hoje é eu receber, por exemplo, açougues me dizendo assim, me segue no Instagram. Eu vou dizer, cara, o que eu quero seguir um açougue no Instagram, sabe? Ele não me acrescenta nada na minha vida, no meu estilo, nada. Então, para que eu vou fazer isso? E tá lá, o cara gastou uma grana muito grande, que não precisava ter sido gastada. Então, a promoção, ela tá muito banalizada também. As pessoas ficam seguindo muitas receitas, né? Segue receita de tudo, vai lá, 10 melhores jeitos de você conquistar cliente.
e elas esquecem o principal, que é posicionamento e segmentação. Então, se eu tenho um posicionamento que é mais humanista, então é melhor eu ligar para o meu cliente um a um e dizer: oi, tudo bem? E aí? Meu, faz tanto tempo que você não passa na minha padaria, do que eu botar no Instagram e eu vou ganhar 5 curtidas em uma foto, sabe? Então, as pessoas elas precisam entender o seu negócio, a segmentação e também o que vai agregar valor para ela e para o cliente. Se eu não for agregar valor para o meu cliente, então eu não preciso entrar nesse tipo de ferramenta digital, sabe? Quando você usou o exemplo da padaria, eu lembrei de uma que eu achei fantástico, que ela tinha uma lista de transmissão no WhatsApp que informava quando saía fornado. As pessoas gostam do pão quentinho, e aí era ainda perto do centro comercial, então tinham vários clientes que iam fazer o lanche em algum momento, assim, então saiu o pão de queijo agora fresquinho. E isso era o que gerava uma demanda para ela boa. Então, entender o que de fato gera o valor para o seu cliente Isso. E comunicar para ele, né? Achar a melhor forma de falar. Isso era um cliente fidelizado que se disponibilizou a ofertar o WhatsApp em troca de uma informação relevante. Então, acho que isso também é importante entender que informação é relevante para o cliente para ajudar ele a receber minha proposta de valor. Né? Exatamente. E entregar aquilo que você promete, né? Então, se você prometer um pão quentinho, esse pão precisa estar quentinho. Você não pode disparar lá no Facebook, no Instagram, que o tempo todo você quer um pão quentinho, sabe? Isso não funciona. Então, você precisa ser verdadeiro. E eu acho que o posicionamento, hoje, ele está muito aliado a isso, porque tudo que você faz é promoção. Tudo que você faz é comunicação da sua empresa. Então, as pessoas que você contrata, o jeito que elas se vestem, a forma com que elas falam no caixa, os materiais, o estilo da sua loja, a entrega desse produto, então tudo isso é comunicação. E as empresas elas precisam prestar atenção em cada detalhe, porque são esses detalhes que eles vão fazer a diferença depois entre eu escolher a padaria X e a padaria Y, sabe? Principalmente nesses serviços, assim, então... O Antônio fez uma pergunta aqui em tempo de pandemia, qual o impacto da estratégia de marketing dentro das startups, nesse contexto de startup também? Eu acho que até era quem estava mais preparado já para as mudanças que estão ocorrendo, era mais conectado, tinha um estilo de atuação mais online, então conseguiu, de uma certa forma, se adaptar mais rápido para esse contexto, para essa mudança, mas dependendo do qual serviço, qual a proposta de valor da startup, tem impactos diferentes, né? Sim. As estratégias de marketing, elas na realidade são a forma com que o marketing ele é colocado em prática dentro das empresas. Então, a estratégia ela já começa ali, né? Eu sou a chata dos P's, mas é isso. Ela já começa ali na segmentação e no posicionamento. Então, se eu tenho isso muito estável dentro da minha empresa, a chance de eu conseguir fazer uma estratégia, ou seja, de eu conseguir fazer um plano intencional para fazer a minha empresa seguir um trilho, um rumo que eu determinei, ela é muito grande. Então, a estratégia de marketing, ela é basicamente isso. Eu tenho uma série de ações que eu vou seguir para chegar a um objetivo final, que é o objetivo que eu quero com a minha empresa. Conseguir mais leads, por exemplo, ou conseguir mais clientes, aumentar o faturamento, colocar minha empresa em outros mercados. Esse tipo de coisa, ela vem sequencial num objetivo estratégico, numa estratégia de marketing. Beleza. As startups, elas têm muitas vantagens comparadas às empresas normais hoje em dia. Por quê? Normalmente elas são muito mais flexíveis, isso significa que elas não são engessadas num tipo de segmento, por exemplo, elas não são uma padaria, elas não são um açougue. Então, para elas, o jeito delas mudarem de negócio é muito grande. Então, hoje, uma startup, ela consegue mudar o plano estratégico dela de marketing, de sair de uma área, por exemplo, vendas. Hoje está difícil vender da forma tradicional. Então, ela consegue adaptar o negócio dela para vender de uma forma diferenciada ou para mudar o negócio dela para esse sistema. Então, geralmente, elas possuem mais essa flexibilidade, elas possuem uma hierarquia menos burocrática, ou seja, quando você tem
uma hierarquia burocrática significa que o atendente de loja responde para o coordenador, que responde para não sei quem, que responde para o chefe, que responde para o dono da loja. Essa hierarquia de comando, ela é muito encurtada nas startups. Isso significa que eles conseguem tomar decisões mais rápidas. Então, o que eu diria sobre a estratégia de marketing é, nas startups, essa estratégia ela precisa estar em constante revisão. Então, principalmente com a época de pandemia, que o que está acontecendo agora nunca aconteceu, a gente não sabe como lidar com isso ainda. As estratégias de marketing elas precisam ser revistas, eu diria, semanalmente. Então, você faz uma estratégia, tenta manter aquela semana, vê os resultados, deu certo, beleza. Passa, continua naquela estratégia, senão você tem que revisitar ela. E as startups, elas têm essa flexibilidade para conseguir fazer isso, esse fôlego, né? Para revisitar isso o tempo todo. Coisa que geralmente as empresas tradicionais, elas têm mais dificuldade. Então, mas eu acho fundamental. Toda estratégia de marketing, ela é fundamental. Você comentou também de menos níveis hierárquicos, isso é algo que ajuda muito a perceber, a ter mais proximidade do cliente, né? E entender o que de fato gera valor para ele. Eu acho que é algo que às vezes a empresa vai perdendo com o distanciamento do cliente, não tem mais tanta clareza de qual de fato é o valor que o cliente está recebendo, está percebendo pela organização, né? Você falou bastante dos dos P's, não só os 4. Vale a pena ler o Kotler para entender isso, né? Então, tem aqui nos comentários, estou colocando o livro para quem quiser conhecer, acessar um pouco mais do Marketing 4.0, já é do tradicional ao digital. É a Bíblia do Marketing, o Kotler. Então, vale muito a leitura para quem quiser conhecer, poder ver um pouquinho mais esses e outros temas, estratégia de marketing, segmentação, posicionamento, todos os pontos. Né? Sim, com certeza. E nesse livro, ele vai justamente questionar todos os P's, sabe? Ele vai dizer assim, não, o que a gente está vivendo no mundo digital, ele vai muito além disso. E ele vai também dar algumas perspectivas e paradoxos que a gente está seguindo nessa área digital, que é bom, por mais que a gente já saiba, e quando lê parece um pouco óbvio, às vezes a gente não aplica aquilo no nosso negócio. Então, a gente precisa sempre desse empurrãozinho para não ler e tentar aplicar e aí ver como que pode mudar, né? Isso é muito a ver com a inovação, né, Josué? Porque a capacidade ali que a empresa tem de criar coisas novas, ela está intrínseca ali no marketing. Então, quando você cria alguma coisa nova, você está usando a pesquisa, você está trazendo inputs dentro da empresa para que você realmente consiga se desvincular e trazer um valor diferencial para o seu cliente, né? Que se diferencie do concorrente, no caso. A hora que você falou de ler e revisitar também, eu fiquei pensando num ponto que eu acho importante. Tem livros como esse que não é livro para você ler do começo ao fim. Você vai ler um capítulo, ou nem um capítulo, às vezes é 2 páginas, e vai refletir sobre como aquilo pode mudar o teu negócio. O Kotler é um livro que tem muito disso, de cada sessão te provoca a refletir, a repensar as práticas. Eu acho que esse é um caminho legal também de leitura. Hoje tem muito, leia 10 livros no ano, 20 livros no ano, 30 livros. Às vezes é melhor você pegar um livro e, de fato, ele mudar a tua prática, mudar o teu comportamento, a forma que você faz gestão, do que simplesmente terminar a leitura dele. O Kotler é um livro que não se assustem com o tamanho e não foque em terminar a leitura, foque em refletir a partir daqueles incentivos da realidade que você está vivendo. Né? Sim, mas falando em leitura, você tem lido muito sobre inovação. A tua dissertação que você está desenvolvendo é sobre capacidades dinâmicas pelo marketing. Né? Então, é inovação, a capacidade de mudar, se reinventar pelo marketing. O que você tem aprendido de todas essas leituras e como trazer isso para o dia a dia da gestão?
Vamos lá. É muita leitura, né? Realmente, mestrado é assim. Mas o interessante, o que eu estou aprendendo muito, é justamente o que eu estava falando antes, da ligação intrínseca que o marketing ele tem com a inovação. Eu não tenho como diferenciar uma coisa da outra. E o que eu estou estudando exatamente são capacidades de marketing, ou seja, todos aqueles P's, eles na realidade eles viram habilidades que a empresa tem em fazer algo. Então, justamente quando eu quero inovar, quando eu quero trazer coisas novas para dentro da empresa, eu preciso de uma rotina para fazer isso. Porque se eu não tiver uma rotina de coleta de informação, de análise do meu cliente, de estudo, de tudo mais, se eu não fizer isso de uma maneira rotineira, eu não consigo chegar e modificar a minha empresa a ponto de ela ter uma vantagem competitiva real. Então, acho que esse é o ponto principal, é saber que as empresas elas não podem ser mais estáticas, elas precisam ser dinâmicas e que as capacidades elas vão ajudar nesse sentido. Então, por exemplo, eu faço bem alguma coisa, eu sou muito bom em atendimento. Então, eu preciso sempre estar melhorando aquele atendimento. Então, como que eu melhoro aquele atendimento? O que os clientes estão me falando? O que os concorrentes estão fazendo? Então, quais são as capacidades que eu preciso desenvolver? Eu preciso treinar os meus funcionários, eu preciso comprar coisas, mimos para dar para os meus clientes. Então, esse tipo de capacidade, ele precisa estar intrínseco dentro das organizações. E é o que eu acho que falta para os empresários entenderem. A inovação ela não pode ser pontual e ela é muito romantizada hoje em dia. Então, as pessoas acham que inovação ela surge do nada, por exemplo. Então, do nada eu acordei e tive a ideia de fazer um iPhone. Olha que lindo. E aí eu ganhei milhões de dinheiro com o iPhone. Então, não é assim. A inovação ela acontece na rotina organizacional, ela precisa estar incutida na rotina organizacional. E eu acho que também as pessoas esquecem disso, sabe? Eu acho que a inovação, que ela também não é radical. Então, não é do nada que eu vou ter, mas também não essa inovação, ela não vai surgir algo completamente novo, assim. Então, eu posso ter inovações incrementais no negócio, e isso vai se transformar numa vantagem competitiva do mesmo jeito, sem que eu tenha necessariamente que abrir mão ou investir muito dinheiro, sabe? Esse tipo de ideia romantizada da inovação é que eu acho que é o principal que a gente precisa romper. A inovação a gente faz no dia a dia, né? Ouvindo o cliente, entendendo o que ele precisa também. Muitas vezes, quem é o indutor da inovação numa organização é o próprio cliente. Ao mostrar uma demanda, algo que ele está precisando de uma maneira diferente, sendo atendido. Então, acho que isso também é importante, estar sempre disposto a ouvir e buscar uma forma de interagir com ele, de poder responder essas demandas de uma maneira bem prática, bem pontual. E você chamou a atenção para um ponto também, que é entender o que a empresa sabe fazer. Eu acho que isso ajuda uma inovação um pouco mais lateral. Eu sei que tem muitos negócios que agora estão perdendo o sentido que não dá para viver num ambiente de aglomeração, por exemplo. E aí fica mais desafiador ainda pensar o que de fato eu sei fazer, qual valor eu entrego, que eu posso entregar sem aglomeração. Essa semana eu estava conversando com alguns alunos sobre empreendedorismo e uma das alunas trabalha com o negócio dela, é a organização de eventos. E não tem perspectiva de fazer um grande show, uma grande festa. Mas eles sabem fazer entretenimento, e eu acho que está todo mundo buscando de alguma maneira entretenimento agora. A gente vai querer um entretenimento seguro. Então, como buscar isso de alguma maneira, aquela competência que eu sei fazer, aquilo que eu sei gerar de uma maneira adaptada para esse novo contexto, para essa nova realidade. Então, entender o que eu sei fazer bem ajuda até a repensar mais radicalmente o negócio, como alguns estão tendo que passar agora.
olhar para essa questão mais ampla, sem entreter a pessoa. Dá para fazer isso sem aglomeração? É uma pergunta que tem que se fazer, assim, tem outros formatos de entretenimento que dá para fazer de uma maneira segura? Eu acho que isso é um desafio agora que a gente está vendo que não é uma quarentena de 40 dias e depois volta à vida normal, a gente está vendo que está prolongando e está cada vez mais buscando as atividades que a gente fazia da maneira segura. Então, como ofertar isso sem expor quem está fazendo, quem está trabalhando e quem está consumindo também, né? E sem Aqui perder a até... essência também, né, Joso? Porque tem muito disso também. Agora todo mundo está vendendo máscara. Então, eu passei por um relojoeiro que tinha uma máscara na vitrine. Então, qual é o sentido, sabe? Então, tem que... Tudo tem limite. Então, claro, os empresários eles não podem morrer e nem ficar na inércia de dizer, não, amanhã tudo vai estar certo, eu vou voltar e eu vou consumir e vai dar tudo certo. Mas eu também acho que eles têm que entender, como você falou, quem é o cliente dele, quais são os medos, ansiedades e problemas que esse cliente em especial ele está passando, ele está vivendo, está sofrendo, e aí sim tentar ajudar esse cliente, porque tudo no marketing é uma troca de valor. Então, o valor ele é intrínseco nessa troca. Então, o empresário, ele só é empresário porque ele achou que em algum dia na vida dele ele tinha alguma coisa para ofertar para alguém. Então, o empresário, nesse contexto, ele precisa saber o que ele tem de bom nele, na empresa dele, o que faz dele especial, o que as pessoas gostavam, elogiavam, para justamente poder entregar isso para elas e ver se faz sentido também entregar isso para elas, né? Uhum. Tem um exemplo bem legal que o Giba comentou aqui. Ele é do interior de São Paulo, um produtor de frutas, está entregando porta a porta em prédio, condomínio, mas ele está filmando e fotografando a colheita da fruta e enviando pelo WhatsApp. Nossa. É uma forma de atrair, de incentivar, de gerar expectativa, de contar história. E é interessante que às vezes a gente tem ouvido falar muito de storytelling, narrativa, e esquece que isso pode ser feito de uma maneira simples. Provavelmente essa foto, essa imagem não é a melhor foto, não é o melhor vídeo. Seria bom se ele aprendesse a fazer foto e vídeo melhor, sempre ajuda. Mas tem uma história linda por trás que é ele colhendo ao vivo. Sim. E vai entregar na tua porta amanhã de manhã. Então, Não, acho que isso é muito legal. veja que legal isso, porque assim, ó, a gente está vivendo um momento em que, principalmente as pessoas que estão dentro de apartamentos, elas não podem sair. Então, qual é o contato que essa pessoa tem com uma fruta colhida no pé, com a natureza, com um parque, sabe, aberto? Então, o que ele está fazendo é justamente isso, é pegando uma ansiedade geral, que é o eu não tenho um pé de fruta em casa, eu preciso sair para comprar isso, ele está levando isso para dentro da casa dela. Olha, eu colhi para você, isso é seu, então eu estou aqui te ajudando, sabe? Então é a visão humanizada do negócio, é o carinho que ele está levando no produto dele, que querendo ou não é uma laranja, é a mesma laranja que eu estou consumindo, é a mesma laranja que eu compro no mercado, só que de um jeito transformado, de um jeito muito mais humanizado e muito mais que vai atacar os desejos e ansiedades do consumidor, né? E aí a capacidade ela vai entrar justamente naquilo que tu falou, é no desenvolvimento dessa habilidade. Então, ele tem uma história para contar, ele tem o DNA, então como que ele pode melhorar isso? Ele pode sim fazer um curso de fotografia, tem milhões de cursos de fotografia pela internet. Ele pode sim estar ali fazendo um curso de Photoshop, contratando um designer para ajudar ele a mostrar essa fruta de uma maneira melhor. Então, é isso que é o desenvolvimento da capacidade e da habilidade de marketing. Um dos pontos que a gente conversou assim dessa questão de inovação é da capacidade de ouvir e entender os clientes. Como que as empresas podem fazer isso? Tem ferramentas, processos? O que você tem visto de boas práticas para conseguir entender o cliente, já que parece que essa é a chave para conseguir gerar boas inovações? Primeiro, você tem que saber onde que o cliente está. Isso parece óbvio, mas vamos pensar que
Hoje a gente pode achar clientes em todos os lugares, na rua, nas redes sociais, no site, no Facebook. Então a gente pode fazer tudo isso. A gente pode ouvir o cliente, por exemplo, tem várias análises de redes sociais que a gente consegue fazer. Hoje tem análises que falam se o post que você recebeu, o comentário negativo que você recebeu, às vezes ele pode ser mais positivo e reverter mais vendas do que um próprio post positivo a respeito do teu produto, por exemplo. Então, tem várias análises que profissionais de marketing conseguem fazer. Para o empresário que não tem recurso de contratar pessoas que fazem esse tipo de análise, ver os pontos de contato dele. Então, se ele tem um balcão, aquele básico papelzinho que diz, ficou feliz? Fiquei, porque ele já é uma ferramenta sensacional. E ali a pessoa pode também conversar com o cliente. Então, muitas vezes, as informações elas se perdem porque a pessoa que estava no balcão, ela não é orientada, por exemplo, a anotar os comentários que o cliente fez. Então, a pessoa comeu um hambúrguer antes. Nossa, meu hambúrguer estava sensacional. Muito bom, esse molho foi ótimo. E aí ninguém anotou isso, foi um comentário vazio. Satisfez o ego da pessoa que estava atendendo, ela gostou. Mas esse comentário não foi replicado. Então, anotar as coisas que você está ouvindo dos seus clientes ali no boca a boca é 100%, assim, é fundamental. E aí você pode comparar isso às vezes nos comentários do iFood, que tem lá embaixo, se você é um restaurante, às vezes no Instagram, você pode comparar os posts, ver o que as pessoas falaram, busca também isso nos seus concorrentes, ver se elas falaram a mesma coisa do seu concorrente, não falaram, faz esse benchmarking, compara as suas coisas para ver como que você está na avaliação dos clientes. Acho que é mais ou menos por aí, sabe? Essa questão que você falou de anotar os comentários, acho que é bem importante, porque muitas vezes a gente é refém do comentário negativo. E aí tiveram 15, 20 comentários positivos destacando que o molho estava bom, um não gostou do molho e daí parece que teu molho é uma porcaria. Sendo que, de repente, aquele não é teu cliente, os outros 20 são o perfil do cliente que você está buscando. Quando não anota, não analisa de uma maneira um pouco mais fria, só pela emoção, quem gritar mais alto é que leva o teu negócio para um lado ou para o outro. E às vezes quem grita não é o teu cliente, é alguém que não se adaptou ao teu negócio, ao teu produto, ao teu serviço. Também olhar de uma maneira um pouquinho mais afastada, mais ampla, ajuda a entender um pouquinho melhor toda essa realidade, esse contexto, né? Não ficar tão refém de cada emoção, você vai para um lado diferente, né? Sim, é isso aí mesmo. E analisar também, né? Coloca um quadro grande, assim, na área de funcionários, sabe? Faz uma lista, positivo, negativo. Pede para os seus funcionários te ajudarem nesse sentido, colocar o que eles gostam, o que eles não gostam. Dar ideias. Toda inovação, ela surge a partir do combate de ideias. Então, se você tem uma ideia, por exemplo, de uma entrega especial que você acha que tem que ser feita com motoboy, por exemplo, alguém pode te dizer, não, mas tá todo mundo fazendo de bicicleta, por que você tá fazendo de motoboy, sabe? Ou por que você não investe em uma Kombi, a gente não bota um... Não sei, várias coisas elas podem surgir a partir do confronto de ideias. E quanto mais pessoas, mais conhecimento você tem. Então, o famoso brainstorming, né, que tem um jeito certo e um jeito errado de fazer, mas ele ajuda nesse sentido, porque ele traz ali visões diferentes sobre a mesma situação, sobre o mesmo negócio. Então, se você está empacado de algum jeito e você está ali, o Covid veio, não tem o que fazer, agora você precisa evoluir a partir disso. Então, para mim, é fundamental que você analise seus clientes, veja quem eles são, conversem com seus funcionários, veja o que eles gostam, o que eles não gostam, e aí tenha ideias em cima disso. Então, tem vários, hoje, livros disponíveis na internet, tem um canal do YouTube, eu nem falei para você colocar, depois a gente coloca ali nos comentários, que é só sobre livros de empresários no YouTube. Então, eles fazem meio que um resumo assim, de livros de empresários que você pode ouvir em 40 minutos.
Então, ali você já vai ter ideias, insights interessantes do que o seu negócio precisa, de como mudar. A única coisa que os empresários eles não podem fazer nesse momento é entrar em pânico, sabe? Porque as crises elas precisam ser vistas como oportunidades de mudança, mudança positiva. A mudança nunca vem para o negativo. Então a gente precisa pensar nisso para poder evoluir. Uhum. Coloquei aqui nos comentários o livro que você comentou, Das Coisas Nascem Coisas, do Bruno Munari. É uma referência, é mais da área de design, mas tem uma série de dicas, de temas relacionados à inovação. E eu acho que é algo para a gente pensar realmente, criar esse choque, dar liberdade para as pessoas expressarem, opinarem, falarem a percepção. Você falou muito da importância do balcão, do contato com o cliente final. Então, se você mata a voz de quem tem um contato com o cliente, você está matando a inovação na empresa também. Se quando ele reporta alguma coisa positiva ou negativa que o cliente falou, o elogio, você não dá bola, releva. Então, é fundamental também dar voz para quem está lá na ponta com o cliente, né? Sim, é isso aí mesmo. O livro do Bruno Munari, ele é genial, porque assim, ele é um dos xodozinhos meus desde a época da faculdade de design, porque ele ensina um método de como você resolver problemas de uma forma bem simples. Então, os primeiros, sei lá, 30 páginas do livro são ele desenvolvendo um método para você resolver qualquer problema que você tem na sua vida, e ele ensina a fazer isso como se fosse a receita de arroz verde. Então, é muito didático, é muito prático, e eu trouxe ele como recomendação porque justamente a gente precisa entender qual é o nosso problema. Então, o Covid ele não é o nosso problema atual. Então, o empresário que teve diminuição de vendas, ele teve por causa do Covid, beleza, mas o Covid não é o problema nesse momento dele. Então, ele tem que entender qual é o problema. O problema dele é de transporte, é de produto, é de comunicação, é de qual é o problema real dele. Então, o livro do Bruno Munari ele vai trazer basicamente isso. Ele vai fazer uma análise e ele vai te ensinar a transformar esse problema. Coloquei a pergunta do Thiago, que estava com a gente semana passada aí na live. Thiago, obrigado o Giba, o Thiago também já estiveram aí conversando com a gente, mas ele perguntou como planejar ações com base na jornada do cliente. Acho que usar a jornada do cliente pode ajudar a entender o que mudou nesse período do Covid também. Porque, de fato, algumas coisas, por exemplo, o restaurante não está tendo a ida lá, mas tem um consumo do cliente de alguma comida especial, como que ele está ocorrendo agora? Então, usar ferramentas como essa nos ajudam a entender as mudanças que a pandemia trouxe, né? E aí, qual de fato é o problema que eu vou ter que trabalhar, fazer alguma adaptação no negócio, no contexto, na forma que eu presto serviço, para continuar entregando o valor que o cliente está buscando. Volta aquela pergunta de o que de fato gera valor para o cliente, e entender a jornada é um caminho para entender como eu vou entregar esse valor para o cliente também. Sim. Aí o Kotler ele vai vir no livro do 4.0, ele vai dizer assim, no mundo digital, a jornada do cliente é uma coisa que você não tem mais como prever. Então ela não está mais naquele funilzinho bonitinho que você tinha, que é analisar, e daí depois de analisar você vê suas opções, e daí depois você escolhe, nananã, e chega na venda. Então, esse tipo de funil e de jornada, ele não existe mais. Então, hoje, para você comprar uma televisão, por exemplo, a sua jornada, ela tem tantas entradas e tantas saídas que é praticamente impossível você prever como que o seu cliente ele fez todos esses processos de escolha. Então, se você vai comprar uma TV, você pode ir no site das Casas Bahia e comprar, ou você pode ir no Buscapé, ou você pode ir no Facebook, ou você pode ter recebido um Google AdWords numa notícia que você estava procurando, ou você pode, sabe,
inimaginável hoje a quantidade de jeitos que tem desse cliente entrar. Então, é muito difícil. Se você fosse fazer uma estratégia de marketing simplesmente focada na jornada de cliente, você vai ter uma dificuldade muito grande, porque você vai ter que mapear todos os pontos de contato da sua empresa. É totalmente assim, se a pessoa quiser fazer, beleza, mas você mapeia todos os pontos de contato. Então, você vai mapear desde o iFood, Instagram, Facebook, nananana. Para PME, às vezes funciona muito mais fácil, né? É mais difícil para empresas maiores, mas você mapeia tudo isso e você dá um rumo e uma ação para tudo isso. Então, quando o cliente entrar pelo Facebook, o que ele vai ter, como que vai ser o atendimento dele, o que ele vai... E assim você vai mapeando e pensando numa estratégia própria para cada canal de entrada, para conseguir fazer com que ele afunile e chegue na venda, né? Então, por exemplo, o iFood, ele tem chamadas muito positivas assim de promoções. Então, você sabe que se você tem uma promoção no iFood, você consegue um destaque, por exemplo. E aí você vai ter que ir mapeando cada ponto de contato e fazendo ações corretivas em cada ponto de contato. Né? O rumo, então, seria fortalecer a marca para tentar uma maior interação com o cliente, já que você não conhece, não consegue mais mapear tão bem quando ele decide, de fato, qual o contato dele. Fortalecer a marca é extremamente importante, não vou dizer que não é, mas pensa assim, uma padaria. A não ser que ela seja uma padaria muito especial e ela tenha muitas vantagens, o nome dela em si ele não vai ser conhecido. Então ela tem que agradar o cliente dela, ela tem que fazer o cliente dela feliz depois que ela comprou o produto. Claro que eu não estou dizendo que você não precisa fazer estratégia de mapeamento de pontos de contato. Eles são importantes, mas não existe mais esse negócio de funil, assim, de vendas específico. Então, o cliente ele vai comprar se ele quiser comprar e se ele se identificar com o que você é e com o seu produto. Então, eu diria que o ponto principal hoje em dia é você ter um valor que seja parecido com o seu cliente, você entregar esse valor do jeito que aquele cliente deseja e quer e anseia, enfim. Então, isso é muito abstrato. Mas isso. Para mim, o rumo é esse. Morgana, tem um ponto que a gente está indo já para o final, já 50 minutos, 52 aí, mas tem uma frase que logo que você falou na nossa conversa de pensar o tema, de como transformar aquela tua pesquisa de capacidades dinâmicas em marketing em algo mais palpável para conversar, você, na primeira reflexão, falou de se perguntar o que os clientes dizem que meu negócio é bom. Eu acho que esse é um ponto bem importante e facilita quando a gente vai pensar na inovação. O que alguém está falando que eu sei fazer muito bem. E ali, então, trazendo estratégia, a ideia de SWOT, a partir da fortaleza, do ponto forte, você vai construir a tua estratégia, e aí você vai fazer a tua renovação, ou às vezes nem necessariamente inovação, mas explorar melhor uma comunicação, uma entrega desse ponto forte, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa pergunta que é chave para o processo de inovação. Eu acho que quando você faz a SWOT e tal, às vezes as pessoas não ficam tão presas naquilo que elas fazem de ruim, né? Eu não tenho uma entrega eficiente. Eu não tenho não sei o quê. E elas esquecem aquilo que elas realmente têm de bom, aquilo que os clientes elogiam elas, aquilo que eu digo, cara, eu acordei de manhã e eu pensei nesse pão e eu vim aqui só pelo pão, sabe? Porque é o melhor pão que eu já comi na minha vida. E daí, na tentativa de fazer um bolo gostoso, ela esquece que o pão dela é o foco, sabe? Então, eu acho que esse é o principal. Então, vamos lá. O que o cliente elogia muito da minha empresa? O que ele diz assim, não, eu vim aqui para isso, vocês são ótimos. É ótimo no atendimento, é ótimo no pão, é ótimo.
E aí, a partir disso, eu vou fortalecer, eu vou melhorar aquilo para eu ser lembrada sempre pelos clientes por isso. De novo, é óbvio que eu preciso melhorar as coisas que estão deficientes, que os clientes reclamam de mim. Mas para que eu possa me diferenciar dos concorrentes, eu preciso de algo extraordinário na minha empresa. E se eu tenho uma qualidade, ou duas, ou três, ou quatro qualidades que seja, eu preciso fazer com que aquelas sejam as melhores qualidades, que aquilo se torne uma vantagem para mim. E eu vou fazer isso com rotinas de aperfeiçoamento. Então, o que diferencia a laranja do GABA da laranja que eu compro na verdureira? É a história que ele conta. Então, eu vou fazer com que essa história seja muito bem contada, com que ela seja muito bonita, com que quando o cara coma a minha laranja, ele sinta que ele não está comendo qualquer laranja, ele está comendo uma laranja especial que eu colhi para ele. Então, é isso que eu tenho que fortalecer. Beleza, uma fruta dele veio com um bichinho dentro. Cara, acontece. O cliente vai estar tão feliz com a laranja bonita que ele vai esquecer a laranja com bichinho. E na próxima vez ele vai reclamar e vai dizer, ó, uma laranja com bichinho. E o Gabo vai dizer, cara, desculpa, tá aqui 2 laranjas para você. Então, você não tem como simplesmente fazer com que sua empresa não tenha defeitos. Ela vai ter. Isso acontece, faz parte. Mas o jeito com que você lida com esses defeitos, fortalecendo a partir desses defeitos, fortalecendo os defeitos com as suas qualidades, ela é o mais importante agora. Então, talvez é aí que está o rumo, sabe? O meu TCC, que foi minha iniciação científica, também eu pesquisei falhas em serviços. E algo que me surpreendeu assim na pesquisa, entrando mais nesse tema, foi de quando a pessoa tem uma fala e ela comunica para a empresa, ela no fundo quer continuar o relacionamento, ela quer continuar consumindo. E se a empresa consegue reverter a falha de alguma maneira, prestando novamente serviço, como você falou, de entregando uma segunda laranja da próxima vez, de alguma maneira mostrando que ela se doeu com ter feito algo errado e quer de alguma maneira compensar, a tendência de fidelização é muito alta. Porque aí a pessoa sabe que quando tiver problema, que vai ter qualquer tipo de consumo, é feito por humanos, a gente está fadado a falhar. Então é melhor eu saber que se falhar, alguém vai corrigir. Eu fico mais confortável com isso também. É muito melhor para o negócio do que fingir que não falha. É entender que falha, acolher a falha e corrigir ela, né? É isso aí mesmo. É basicamente isso. Então, é fundamental conhecer o que você tem de melhor. Se você não sabe o que você tem de bom, ou você diz eu não tenho nada de bom, então você está fazendo errado, precisa ter. Então, se a empresa ela precisa ter algo extraordinário para que o cliente volte a comprar dela. Porque, como eu já tinha falado, a concorrência está muito grande. Eu não preciso mais comprar pão na padaria na frente de casa. Eu posso comprar pão em qualquer padaria, sabe? E então a gente precisa entender e aceitar que o tempo mudou, que a concorrência ela está aí, que o mercado é dinâmico, que a turbulência tecnológica ela veio, ela não vai embora, ninguém vai deixar de usar Facebook, se o Facebook morrer, vai entrar outra coisa no lugar, então não tem como fugir mais disso, e ela precisa lidar com essas questões e fortalecer aquilo que ela tem de bom. Morgana, a conversa está muito boa, mas a gente está chegando no final aí, passa voando essa hora de falar de desafios, de inovação. Tem tanta coisa para falar de marketing e juntar com inovação também. A gente nem usou muito, nem falou tanto das capacidades dinâmicas em si, que é tema que nós dois estudamos, eu numa vertente mais da estratégia, você do marketing. Teria outros exemplos para a gente poder contar, compartilhar aqui também. Mas queria deixar aí a palavra para você fazer uma saudação final, algum destaque que você queira dar dessa nossa conversa também. A gente não voltou muito ao título, Faça Acontecer. Indiretamente a gente falou o tempo inteiro de agir, de interagir, mas eu acho que dá para voltar a fazer esse convite, né? Com aquilo que você tem disponível, faça acontecer. Procure mudar essa realidade,
para que você possa inovar, mesmo que inovar seja natural, que não seja algo difícil, doloroso, que faça parte do processo da tua empresa, né? Sim. O faça acontecer, eu acho que ele está muito na questão do teste que a gente falou, né? Porque hoje a estratégia de marketing ou de inovação, ela precisa ser testada. Então, se você tem uma ideia que você acha que ela pode dar certo, que você conversou, que alguém te sugeriu, testa, sabe? O investimento que você vai ter no teste pode ter certeza que é muito pequeno comparado se der certo. Então, não espera porque você acha que mês que vem ou no próximo mês tudo vai voltar ao normal. Esquece isso. Então, a hora de fazer é agora. Você precisa fazer acontecer o seu negócio agora. E tudo é aprendizado. Então, se a estratégia deu errado para você, muda, faz de novo, faz acontecer, porque a única certeza que você pode ter é, se você não fizer, o vizinho do lado vai fazer. E aí, quando ele fizer, você vai se arrepender por não ter feito. Então, você não perde nada testando, inventando e projetando e colocando essas coisas em prática. Não. E aí, para finalizar, eu estou à disposição de vocês. Se tiver algum empresário aí que quer conversar mais sobre marketing, quer trocar alguma ideia, vou deixar meu e-mail aí embaixo, então é só falar comigo, a gente conversa. E é isso aí. Acho que finalizamos. Legal. Morgana, muito obrigado pela sua disponibilidade e generosidade aí. É muito bom poder conversar de marketing, de inovação com você. Eu sempre aprendo também. A gente pode trocar, ver experiências. É muito bom. Quem vem com esse olhar do design também traz essa lógica de solucionar problemas, de entender o contexto. Eu acho que é muito bom essa troca. Uma das coisas legais de atuar na área de gestão é que você tem que interagir com diferentes pessoas com diferentes origens. É design, é estatístico, é engenheiro, é médico, é advogado. Então, isso a gente aprende muito nessa troca com diferentes origens, com diferentes repertórios de formação também. E esse teu olhar de design, como o Luquinhas elogiou lá na frente, a melhor design de Pernambuco, aí está fazendo um serviço por lá também, das empresas de construção. Eu acho que a gente ganha também esse olhar para o marketing, para a inovação, para olhar para o cliente. O designer tem muito isso, de tentar olhar a partir da perspectiva do cliente. Semana passada falei com o Thiago de uma das ferramentas de Design Thinking, que é o mapa da empatia. É uma tentativa de olhar a partir do cliente também. Então, muito obrigado. Eu acho que foi uma troca bem rica aí. Espero que tenha ajudado também. Quem quiser encaminhar para algum empreendedor, para algum amigo, poder tirar dúvida, e a Morgana está à disposição também para falar mais sobre o tema. Quem quiser falar comigo sobre Repensando o Negócio, estou à disposição. Próxima quinta tem uma próxima live sobre Repensando o Negócio, olhando para a proposta de valor, que é um elemento central, a gente falou aqui. A ideia é olhar para o modelo de negócio e entender o que é a proposta de valor dentro do modelo de negócio. Eu vou estar conversando com o Elton sobre esse tema, então quem quiser participar, próxima quinta-feira, 8 horas. Né? Então, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Né? Obrigada, beijo.